Ok, um abraço a todas e a todos. Estamos começando o nosso podcast de hoje com o seguinte tema: Sua saúde em dia. O nosso convidado é o médico Dr. Auricélio Fontinelli, cirurgião geral e cirurgião plástico. Doutor, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Meu Soares, é um prazer nosso e falar de um tema que aflige as famílias, né, os gestores e toda a sociedade. Isso é uma pauta de extrema relevância e eu me sinto agradecido pelo convite. Bom, Covid, o senhor tem acompanhado, a gente também tem acompanhado pela imprensa escrita e falada, televisada do nosso país e do nosso estado e também do nosso município. O aumento ou novos aparecimentos de casos de Covid. Doutor, qual é a importância da vacina nesse momento? Não, isso é uma pergunta muito interessante e pertinente, até porque a gente escuta, por conta dessa questão, dessa polarização que houve nessa discussão em torno dessa doença, tornou-se muito mais uma pauta política do que propriamente uma pauta sanitária, né, de interesse da vigilância sanitária. O que a gente tem para colocar é o seguinte: a vacina ela tem fundamental importância para poder eliminar os casos graves. Isso necessariamente, você tomar vacina, você não quer dizer que você nunca mais vai ter a doença. Isso, o que você vai apresentar a partir do momento que você faz a série de esquema de vacinação, é você diminuir a possibilidade de ter um caso grave, de evoluir para um caso grave. E isso é muito importante porque a gente viu quanto a pandemia ceifou vidas, né, nesses últimos anos. E a gente agora, a única discussão que nós temos, Manuel, é se a gente vai, como a vacina da gripe, principalmente a gripe dos idosos, que a gente faz anual, a discussão é se a gente vai partir para um esquema de vacinação semestral ou se vai manter esse esquema de vacinação anual, porque o aparecimento de novas cepas, de novos casos, de novas variantes, isso aí a vacina ela tem que evoluir também com a evolução do vírus. O vírus ele é uma estrutura muito inteligente, apesar de ser uma coisa minúscula, ela é muito inteligente para poder driblar a vacina. Então a vacina ela tem que evoluir com a evolução do vírus, e isso é o que a gente tem que entender. Você está vacinado, necessariamente você não está livre de ter a doença. Você minimiza a possibilidade de você, e muito a possibilidade de você evoluir para um caso grave, com sequelas graves, inclusive o óbito, né, a morte. Bom, de repente a gente se depara com pessoas dizendo que eu só tomei a terceira dose, não vou tomar mais a quarta porque está morrendo um certo número de pessoas de infarto e é a vacina que está colocando. Isso é tabu, doutor? Manuel, assim, não existe nada comprovado em relação a isso. Existe muito daquela questão ainda de uma disputa praticamente ideológica do que propriamente uma questão de uma dúvida que paira sobre a ciência, né? O que nós temos é qualquer procedimento, até uma simples melhoral infantil, um AS infantil, ele pode causar, dependendo do indivíduo, ele pode causar alterações. Mas isso muitas vezes diz a respeito ao indivíduo, à pessoa daquele ser específico, que pode ter uma reação diferente em relação à grande maioria. E quando você faz um estudo quando você e faz a avaliação, e a amostra que vale mais é aquela amostra que menos respondeu negativamente. A vacina é segura. A vacina é segura. E além do mais, Manuel, assim, a discussão que existe sobre a questão se é vacina chinesa, se é vacina suíça, se é da Pfizer, se é de outros laboratórios. O que a gente tem que entender é que são mais de 200 plataformas, foram mais de 200 tentativas de descobrir qual seria a fórmula ideal para essa vacina. E as pessoas, mas por que descobrir essa vacina tão rápida? Estão fazendo teste com a gente. Primeiro, eu não vou tomar porque eu vou ser de cobaia, né? Essa vacina, a gente sabe que ela o modelo, a espécie do vírus que causa a doença, essa vacina, essa estrutura básica de estudo, ela já existe. Quando o vírus apareceu, eles simplesmente pegaram um vírus parecido com a mesma estrutura, porque o vírus da gripe ele tem muito a ver com o vírus do Covid. Então, assim, a estrutura para o vírus da vacina do idoso, ele tem uma estrutura muito parecida com a estrutura da vacina do Covid.
Então, assim, não foi preciso começar do zero esse estudo. Esse estudo, ele praticamente já se colocou por cima de uma estrutura, de um alicerce que foi feito de tantos anos já de estudo sobre a questão de vacinas específica para combater os vírus, né? Com recursos. A gente sabe, todo mundo, o povo é sabedor de que durante a pandemia o volume de recursos que os municípios receberam, grande. Atualmente, os municípios recebem ainda recursos para a vacinação em geral da população, Manuel, e especificamente da Covid? Manuel, desde que a ONU colocou a Covid como não um caso mais de urgência, na área de saúde, claro que isso aí diminuiu muito os investimentos nessa área. Mas assim, o que a gente não pode esquecer, Manuel, é que vieram milhões, né? Os municípios foram praticamente, receberam muito dinheiro para que pudesse deixar uma estrutura mínima. A maioria dos municípios, eles ou fizeram as próprias usinas de captação de oxigênio, que o oxigênio foi uma das coisas que foi, assim, era praticamente uma das principais mecanismos que a gente tinha para dar suporte de vida para esses pacientes. A informação é que Tianguá, durante a pandemia, o hospital ganhou 2 UTIs, né? Foi até foram inauguradas, né? Então, assim, lá em Tianguá a gente teve o implemento de 10 leitos de UTI, né? Eles justamente foram ampliados nessa rede de atendimento para que a gente pudesse dar esse atendimento às pessoas com Covid. Bom, quem está acompanhando o nosso podcast está a se perguntar: eu tomei a 4ª dose, a necessidade de eu tomar a dose de reforço, ou não há essa necessidade? Manuel, eu costumo dizer que essa nomenclatura, essa forma de chamar essa dose, ela está um pouco equivocada. Como eu acabei de falar, a gente não sabe se essa vacinação vai ser semestral ou anual. Eu prefiro chamar que a 4ª dose seria a primeira dose do início já da vacinação, do reforço da vacinação, que tem que ser anual. Pós-pandemia, né? Então, assim, eu não faço disso, Manuel, eu não acho que essa nomenclatura seja correta. Falar em 4ª dose, quer dizer que se a gente for fazendo que vem vai ser 5ª dose, não é a 5ª dose, é a dose anual, é a dose de reforço. Essa dose, ela faz parte de um esquema de vacinação de reforço. As 3 doses iniciais do programa de atendimento foram aquelas primeiras que nós tomamos, dependendo da vacina, às vezes se tomava só uma, às vezes partia para 3 doses. Então, assim, hoje, quando se fala em 3ª, 4ª, 5ª dose, eu acho que essa nomenclatura ela não está condizente com o que a própria Organização Mundial de Saúde está falando, que é a gente repetir essa cobertura anualmente ou semestralmente. Então, assim, a dose do ano de 2024 é a dose do ano de 2024. O esquema inicial, que foram os 3 primeiros doses, dependendo da vacina, ou aquela que só era uma dose única, aquilo foi o tratamento inicial para acabar praticamente, diminuir o ímpeto do vírus, né? Agora o que nós temos é a repetição do reforço anual, que eles estão estudando ainda, se vai ser semestral ou se vai ser anual. Então, isso, para que as pessoas não fiquem mas tem que tomar 4ª dose, 5ª dose, é a mesma coisa. Se você olhar, por exemplo, para a questão da vacinação na questão do idoso, Manuel, toda pessoa acima de 60 anos, ela tem que fazer um reforço vacinal durante o período, principalmente do inverno, onde aqueles quadros de gripe que vinham, eles eram catastróficos para as pessoas mais velhas. Porque causava muita pneumonia e muitas pessoas... da Covid, pode-se pensar, como aconteceu com a paralisia infantil, com o sarampo? Há uma possibilidade, mas há uma possibilidade também que ela fique se repetindo como se repete uma gripe. E ela se torne praticamente uma gripe comum, né? Que a gente possa ter esse controle também, como a gente tem com a gripe comum, mas que a gente não pode descuidar. O que tem que ser feito é repetir a dose anualmente, principalmente naquelas faixas etárias que tem mais risco, que são as pessoas imunocomprometidas, os diabéticos, as pessoas de mais idade, aquelas que têm cardiopatias, pneumopatias, né, que são doenças do pulmão, e as doenças do coração. Esses são os principais grupos de risco que a gente tem que cobrir.
A prevenção é importante. A prevenção é importantíssima. Aliás, a prevenção não é só a forma mais importante. Prevenção não é a forma mais barata que a gente tem. Porque um paciente que vai para uma UTI, o custo dele é praticamente, no final de um tratamento, é praticamente do custo de vacinação de uma cidade inteira. Então, assim, é muito alto o custo da vacinação, de você fazer o tratamento de um caso grave de Covid, ou de uma outra doença, mesmo que seja gripe, também é muito, muito alto o custo. Bom, você falou nessa questão de hospitalização, como se diz. O acidente de trânsito, eu vejo muitas pessoas colocarem, quando o cidadão é acidentado, ele passa muito tempo em um leito de um hospital, ocupando um espaço que poderia ser usado por outra pessoa. E aí entra a questão da prevenção, as campanhas educativas. Aqui na Serra, os acidentes são constantes. O senhor acha que está faltando campanhas nesse sentido, de prevenir, de conscientizar as pessoas com relação a essa questão dos acidentes de trânsito? Manuel, assim, eu acho que... Ou seja, o que os municípios que gastariam para prevenir os acidentes seria menor do que gastar com as pessoas em um leito de hospital? Manuel, eu não digo nem que só os municípios, porque saúde é uma gestão tripartite, né? Quer dizer, o que é tripartite? É uma gestão que ela é compartilhada entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Eu acho que está faltando um trabalho conjunto, porque prevenir ainda é a forma mais barata de você ter saúde, de você manter a saúde. O que nós temos de jovens perdendo, a quantidade de famílias que choram a perda de jovens na sua fase de vida mais produtiva, onde eles estão produzindo mais para a sociedade, onde eles estão estabelecendo os seus vínculos familiares, constituindo família, e a gente vê a cada dia que passa nos distritos, Manuel, as famílias chorando e perdendo seus filhos por falta de trabalho de orientação e de fiscalização para que a gente possa evitar que as pessoas andem embriagadas, sem capacete, e com isso isso não é uma forma de reprimir, isso é uma forma de cuidar. Eu acho que assim, a gente não pode, há uma diferença muito grande entre cuidar e reprimir. Cuidar é você orientar, é você dar uma chance para as pessoas entenderem por que é que está se fazendo aquilo, e a outra é você, de uma hora para outra, sair tomando moto, tomando automóveis, querendo fazer multa das pessoas de uma forma totalmente injusta, né? Eu acho que as pessoas primeiro, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito afeito à questão de você primeiro tentar educar as pessoas, orientar porque é que aquilo está sendo feito, e aí depois você pode tomar as atitudes mais drásticas, mas assim, no primeiro momento, o que tem que se fazer é orientar e educar as pessoas, e nas escolas, principalmente nas escolas nos níveis básicos de educação, né? E para isso é interessante, Manuel, que os professores tenham acesso ao Fundeb, porque são eles que cuidam da atenção básica, para eles têm que ser estimulados para que possam dar uma atenção de qualidade para as nossas crianças, e para isso eles possam ter interesse demais em poder tratar da questão da educação, principalmente para a gente ter respeito à vida, a nossa e a dos outros. O governador parece que ouviu o senhor, né? O senhor era ou é ainda um defensor ferrenho da Ibiapaba ter o Instituto Médico Legal, e o governador parece que ouviu o senhor, né? Nós já tivemos aqui em vários embates, né, em várias colocações que a gente vem falando, Manuel, a gente vem dizendo da importância que tem do IML. Mas assim, nós estamos muito satisfeitos, porque famílias... até então eu não tinha ouvido ninguém bater nessa tecla e cobrar que a Ibiapaba precisava do Instituto Médico Legal. Eu acho que o senhor foi quem começou mais recentemente essa luta, e o governador parece que ouviu o seu apelo, né? Manuel, assim, na vida quem quer se meter como uma pessoa pública, ela tem que ter coragem de falar. Balançar a cabeça é muito fácil. Difícil é você ir contra o sistema e contra as coisas como elas estão. Quem quer defender as pessoas tem que colocar-se como uma pessoa à frente de todas as pessoas para poder tomar essa posição e saber que vai ter represália em relação a isso. Mas a gente não pode, Manuel, ficar calado, onde a Ibiapaba como um todo está faltando um centro de nefrologia, está faltando ainda um corpo de bombeiros que agora estão já procurando o local para fazer, o IML, uma universidade federal. Mas o IML já está... O IML já foi autorizado. Mas assim, uma universidade federal, a gente não pode ter, Manuel, aqui, já que está falando de saúde, a gente não pode deixar de falar, porque por falta de universidade aqui na região, por falta de assistência técnica adequada, a Ibiapaba, Manuel,
está tendo um dos maiores índices de contaminação por agrotóxico. E isso é diretamente relacionado com a saúde. E o desmatamento? Desmatamento que vem associado porque as pessoas acham que desmatar muito e usar agrotóxico eles vão ter uma produção maior. Enquanto se eles tivessem a capacitação adequada, isso ia implicar diretamente na saúde. Sabe por quê, Manuel? As pessoas iam investir menos em agrotóxicos. As estufas, as áreas teladas, a produção por hidroponia, que é o uso da água com os nutrientes dentro da água lá, isso diminui muito a quantidade de recursos que é gasto. Então você tem um custo muito alto do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental, e além do mais, que reflete diretamente na saúde dos nossos irmãos da Ibiapaba e de Viçosa do Ceará principalmente. Agora eu não sei como é que é feita esse laudo da companhia que fornece a água para o consumo humano na Ibiapaba. Há quem diga que a água que é consumida hoje na Serra da Ibiapaba já há uma preocupação nesse sentido. Né? Nós não estamos dizendo aqui que a água está contaminada, né? Não é bem assim. Mas essa forma ou fórmula como é feita esse teste na água para o consumo humano, ele tem como detectar a quantidade de agrotóxico? Tem, Manuel. Agora o que acontece? A sua preocupação é extremamente válida. Aqui ninguém está dizendo, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer que a gente está fazendo campanha contra a companhia A ou B. Não, estamos apenas fazendo essas indagações. Fazendo indagação, fazendo as pessoas pensarem um pouco. A minha preocupação quando eu vejo, por exemplo, aquelas áreas todas ao redor do açude de Jaburu, que é o nosso maior fornecedor, cheio de produtores que podem estar produzindo, eu não sei, eu não tenho como afirmar isso, porque não é da minha área, mas se eles estiverem usando agrotóxico, como algumas pessoas afirmam que usam na Ibiapaba, rapidamente esse agrotóxico ele vai discorrer para dentro do açude nas primeiras chuvas. E aí você se pergunta, Manuel, por que o número de pessoas com autismo, com doença do transtorno da atenção, com câncer, com doenças de pele e outras doenças do pulmão. E aí você vai me perguntar por que aumentou o nível. Isso é fácil, se você olhar um pouquinho atrás de onde vem a nossa água, de onde vem as nossas verduras, como é que está sendo tratado isso hoje. Mas não estou dizendo isso aqui, Manuel, para colocar a culpa em ninguém. Isso é uma lei. A gente sabe da importância da produção da hortifruti. A gente sabe que a nossa maior força vem da agricultura, Manuel. Mas eu quero dizer o seguinte, o que nós precisamos tratar as coisas de uma maneira muito ampla. Se eu trato só hoje da questão da produção, sem esquecer que as pessoas que trabalham lá têm que ter saúde, ela é uma coisa muito conjugada. Eu não posso só produzir sem pensar nas pessoas que produzem e que consomem, né? Então, assim, os nossos produtores da Ibiapaba, eles têm que ter acesso à assistência técnica especializada. E aí a Secretaria de Agricultura, né? Isso aí é um papel da Secretaria de Agricultura. Então, assim, nós temos que ter um trabalho conjunto de conscientização e fazer uma pressão também, junto ao governo federal, ao governo do estado, do Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura, a EMATES e todos os outros órgãos que tratam disso aí, para que a gente possa realmente trazer para cá o acesso à assistência. Porque uma das coisas que você vê, por exemplo, a qualidade da água que se bebe hoje, ela vai ser muito duvidosa a partir do momento da quantidade de material. Se você não tem uma coleta adequada de lixo, se você usa muito agrotóxico, isso aí tudo vai acabar redundando em um retorno para as famílias. E isso é de fundamental importância que a gente tenha essa noção. E isso tudo é saúde, impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Bom, agradecer a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Nós estamos conversando com o médico, Dr. Auricélio Fontinelli. Ele é cirurgião geral e cirurgião plástico. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao doutor que ele prontamente atendeu o nosso convite. O programa Agentes Comunitários de Saúde, criado no governo de Tasso Gereissati, modelo para o país todo. E o que a gente vê é que em alguns municípios o agente comunitário de saúde foi colocado para escanteio de lado e foi substituído pelo diretor da escola, pelo supervisor e pelo cabo eleitoral em muitos municípios. Ou Manuel. seja, o papel do agente de saúde, que também não tem mais uma valorização como antes, porque a gente sabe que Viçosa do Ceará, o agente de saúde antigamente tinha uma motocicleta. Hoje ninguém vem mais falar se ele conta com algum instrumento para se deslocar no seu trabalho do dia a dia. Como é que o senhor vê essa questão dessa desvalorização do agente comunitário de saúde por algumas prefeituras? Manuel,
uma das coisas que a gente tem que ser honesto com as avaliações que a gente faz. Eu vou pontuar principalmente em Viçosa do Ceará, que é onde a gente conhece, onde a gente é filho da terra, onde a gente trata com as pessoas no dia a dia e entende como é que isso funciona. A atenção básica à saúde, Manuel, ela talvez é a maior função do município. O município hoje, se ele der um atendimento à atenção básica de saúde, ele já consegue resolver praticamente 80% das mazelas de um município. E eu vou lhe dizer uma coisa, na estruturação dessa atenção básica, o agente de saúde era o primeiro soldado que chegava, era aquele que fazia o primeiro combate, era aquele que ia desbravando as mais longínquas residências, os mais longínquos, distantes localidades do nosso município, e eles faziam um apanhado e um levantamento fiel da qualidade de atenção da saúde que a gente tinha em Viçosa. E para isso a gente tem que reconhecer que em pouco tempo atrás, os agentes de saúde de Viçosa e a questão da saúde básica em Viçosa, ela recebeu vários prêmios. E isso a gente tem que reconhecer isso e dizer o que é bom a gente tem que ir atrás. E os agentes de saúde fizeram um trabalho maravilhoso que colocou Viçosa simplesmente nos primeiros lugares na área de saúde, principalmente na atenção básica, que é a função primordial do município, que é a função que o município tem que cuidar. Então eu acho que assim, Viçosa perdeu muito, não só Viçosa, mas todos os outros municípios que deixaram de tratar os agentes de saúde com a importância que eles têm. Então eu acho que eles têm que voltar de novo a ter destaque, porque quem quer fazer saúde, principalmente nas gestões municipais, ela tem que tratar a atenção básica com muito cuidado, com muito carinho, porque assim, são eles que dão o diagnóstico, que vão buscar os pacientes, que dão primeiro, apesar de não terem a formação adequada para o diagnóstico, mas eles vão lá e percebem quando o paciente está com a barriga aumentada, quando está com a pele descamando, quando está com o cabelo caindo, que ele acha que pode ser uma leishmaniose, aquilo não deixa de ser um primeiro diagnóstico. Entendeu? Então, assim, um paciente que está com tosse, começa por um motivo ou outro a escarrar sangue, aquele agente de saúde, na cabeça dele, ele vai saber que ele acaba dando o primeiro diagnóstico quando ele acha que aquilo ali pode ser uma tuberculose. Agora, doutor, quando eu digo colocar para escanteio o agente de saúde, é porque a gente tem ouvido muito no município de Viçosa, as pessoas dizem, não, eu vou procurar o diretor da escola da minha localidade, o supervisor, para ele marcar o meu exame. Quer dizer, isso não é uma falta de respeito com o agente de saúde? Quem era para fazer esse trabalho não era o agente de saúde? Estão tirando a importância do agente de saúde? Como é que resolve essa questão? Ou é para uma linguagem mais clara e popular? É para poder se fazer politicagem? Manuel, assim, a gente fica muito preocupado, porque a gente vê, por exemplo, andando pelo nosso município, um desvio muito grande. De funções. De função, né? Por exemplo, a gente é capaz de passar numa estrada e ver um carro da educação servindo como base para as pessoas trocarem lâmpada nas comunidades. Aquele carro deveria estar na educação, né? O agente de saúde é quem devia estar fazendo esse primeiro levantamento. O termo é agente de saúde. Os agentes escolares, eles têm que estar dentro da escola cuidando. Isso não é papel para supervisor? Isso não é papel para supervisor. E nem é papel e nem são reconhecidos por esse trabalho, Manuel. Porque a partir do momento que você tem um desvio de função e ainda faz não ser reconhecido quando a gente fala desse tão aí, colocado aí pelas pessoas com tanta veemência da necessidade de uma divisão aí da questão do que restou aí dos valores do Fundeb, e até agora a gente vê nenhum posicionamento por parte dos gestores aqui da nossa cidade, aqui de Viçosa. Então, assim, a gente fica muito preocupado, porque, assim, parece um samba do crioulo doido, sabe? Onde o agente de saúde, que tinha esse trabalho importante, que impactava diretamente na saúde, de uma hora para outra, eles desaparecem da atuação no município, e a gente não vê mais nenhuma atuação que possa realmente dizer que eles estão presentes, né? Eu estou até querendo dizer isso com isso aqui, Manuel. Não estou recriminando ao funcionário. Eles são extremamente importantes e eles têm que voltar de novo para o patamar de importância que eles tinham.
Não tem como você fazer saúde numa cidade onde a atenção básica... Tiraram a importância do agente de saúde. E eu lhe garanto uma coisa, muitas das áreas hoje estão descobertas. Hoje deve ter mais área descoberta do que área coberta. Como é que eu posso fazer um planejamento decente para uma cidade dessa, com quase 60 mil habitantes? Nós estamos entre as 30 maiores cidades do estado de Ceará, se for ver a questão populacional. Mas se você for olhar, por exemplo, as misérias do nosso município, como nós estamos com um grau, a desigualdade que existe no nosso município, talvez nós estejamos entre as 40 piores no nosso índice de desenvolvimento humano. Isso é incompatível com a cidade que já foi a rainha da Ibiapaba, a mãe de todas as outras, ficar desse jeito hoje, praticamente de joelho, e vendo Cocal se estabelecer, Granja tomar um novo rumo, Frecheirinha tomar um novo rumo, e a gente olha para a saúde daqui da gente, enquanto a gente poderia estar se alegrando, Manel. E a questão, por exemplo, na questão da pandemia, todo o dinheiro que veio era para ter sido colocado em Viçosa pelo menos uma sala vermelha, com 2 ou 3 leitos, como se fosse uma mini UTI, para que a gente pudesse ter pego aquele dinheiro ali dentro e ter feito um uso muito decente disso e ter deixado uma marca daquela época trágica. Esses recursos deixaram algum fruto na área da saúde? O senhor tem conhecimento? O que o município... Porque há pouco a gente falava que o Tianguá aplicou os recursos, foram inauguradas UTIs, outros municípios também do estado. O que nós temos de concreto com relação além da vacinação da população? Essa é uma boa indagação, né? Porque era uma pauta muito boa para que os gestores pudessem vir dizer qual foi, e agora está chegando o momento deles virem prestar conta com a população, né? E dizerem qual foi o principal benefício, já que eles gostando da palavra legado, eles poderiam dizer qual foi o principal legado de tanto dinheiro que veio para a pandemia. Porque a gente ainda hoje se depara com vídeos de familiares mostrando entes queridos morrendo no hospital, sentado em uma cadeira, no Hospital Municipal de Viçosa, sem pelo menos um colchão para que a pessoa tivesse uma morte decente, digamos assim. Eu não sei se tem morte decente, porque ninguém quer morrer, né? E a família não quer perder um ente querido. Mas nós temos ainda, a gente se depara com pessoas mostrando, olha, o meu tio, o meu avô, o meu irmão morreu sentado numa cadeira no Hospital Municipal durante a Covid. Está aqui, mostra o vídeo. E isso, a gente fica, de certa forma, preocupado com essa situação. Manuel, se eles reclamam que hoje vem pouco dinheiro para a saúde, né? Eu não posso achar que vem pouco dinheiro para a saúde e que venha, por exemplo, quase R$500 mil para se fazer uma festa de final de ano. Eu não tenho nada contra a festa de final de ano. Eu só acho que, assim, eu não posso fazer uma festa de final de ano com quase R$500 mil, com aquela estrutura toda. Poderia fazer a festa, mas com recurso menor, Poderia né? fazer com bandas locais ou uma atração só, e o restante aí, uns 300 mil, 400 mil, comprar de pirona, comprar de losartana, comprar de captopril, comprar de esparadrapo, pagar os laboratórios para fazer um hemograma simples, né? E para você entender, Manuel, como é a qualidade da saúde. Em Frecheirinha agora foi fechado um pacote onde você faz o eletro, e o eletro ele é mandado por uma rede de compartilhamento, e ele é mandado para São Paulo. Em menos de 1 hora vem a resposta do laudo com a conduta que deve ser feita. Eles orientam. Os cardiologistas de São Paulo orientam. Isso é o que se chama praticamente o que a gente chama de telemedicina. Isso é uma coisa que já hoje diminui os custos para você trazer o que tem de melhor no diagnóstico para dentro das nossas cidades. E eu não posso achar decente que, por exemplo, Viçosa não consiga ter acesso a uma estrutura dessa, e muito menos acesso, o que eu vinha comentando hoje com meu filho no caso, sobre a importância de você ter um teste diagnóstico chamado troponina. Eu ainda vou confirmar esse valor, mas esse teste diagnóstico é o que tem mais famoso, é o que tem de mais moderno hoje para diagnosticar um infarto. O SAMU, quando implantou nas unidades do SAMU, que eu tive o prazer de ser diretor-geral do Estado de Ceará, fomos nós que demos início à implantação da expansão do SAMU no Estado de Ceará, e isso é uma das coisas que me orgulha como médico. Uma das coisas que a gente brigava muito era instalar a possibilidade de a gente ter o teste rápido de troponina.
E eu estive hoje falando com a pessoa do laboratório, eu tenho que checar esse valor direito, porque se for, eu vou colocar isso de uma forma mais clara para as pessoas. Esse teste custa em torno de R$7, pelo que foi me dito. Tenho só que confirmar esse valor. Mas se for só R$7, isso é muito pouco para fazer um diagnóstico entre aquele encruzilhada entre a vida e a morte. Quer dizer, o paciente chega no hospital e a suspeita que é se for infarto. Esse equipamento é justamente para detectar urgentemente. Além do eletro, você pode mandar para São Paulo. Lá em Frecheirinha hoje nós temos o teste de troponina. Esse teste de troponina, ele custa, pelo que me passaram, em torno de R$7. Isso é muito pouco quando se fala na questão e pode se salvar uma vida ou vidas com esse equipamento. Ele é decisivo para decidir entre quem vive e quem morre. Né? Acionar o SAMU, acionar a rede de assistência especializada para que a gente possa levar para um hospital terciário onde possa fazer um cateterismo e colocar um stent ou outro procedimento mais específico. Medicamentos de uso contínuo. O senhor tem conversado com a população, tem ouvido a população, tem faltado esse tipo de medicamento em Viçosa? Manuel, o que a gente tem, eu acho que não sou eu, mas como toda a população, assim, as pessoas têm sentido uma falta muito grande de medicamento nas farmácias. Farmácia dos postos de saúde. Nos postos de saúde. Até porque assim, o ramo de comércio que mais aumentou em Viçosa do Ceará foram o ramo de farmácia. Né? As pessoas, os empresários, escutando essa mesma queixa que nós escutamos no dia a dia das ruas, as pessoas sentindo falta da medicação de uso contínuo dentro das unidades da Secretaria de Saúde, os medicamentos de uso contínuo, diabetes, pressão e outros mais, e aí as pessoas começam a ter que recorrer à farmácia. E a pessoa que está querendo ganhar algum dinheiro vê a possibilidade de ganhar dinheiro pelo desespero da população e acaba eles implantando lá dentro o seu negócio, que é completamente justo. Agora o que a gente não pode, Manuel, é de uma hora para outra a gente ter simplesmente um descaso total. Mas eu vou te falar um pouco aqui dentro, Manuel. Como é que funciona essa questão da compra desses medicamentos? Há uma parceria dos municípios com o Estado? Como é que é essa compra? Toda a área de distribuição... É pactuação que chama? É pactuação. Isso é o que se chama de uma gestão tripartite, né? Geralmente vem uma cota do governo federal, vem uma cota do governo estadual e vem a cota do município também. Agora, quando a cota do município é pequena, a população sofre. Quando eu deixo de comprar de pirona, comprar o captopril, comprar a furosemida, comprar o AS e vou pagar bandas caríssimas, eu estou tirando de um canto para colocar em outro. Né? A gente tem que ter responsabilidade como gestor. Agora, esses medicamentos de uso contínuo, é um preço barato, digamos assim, para os municípios? Não é um medicamento, a saúde não é barata em canto nenhum, Manuel. Mas assim, isso reforça ainda mais a nossa preocupação. Agora, que dinheiro tem? Dinheiro existe. Se existe para fazer outras coisas, existe dinheiro também para cuidar das pessoas. Né? A nossa preocupação é porque a gente vem... Quanto foi que gastaram na festa do Réveillon? A festa, pelo que me passaram, beira quase R$500 mil, né? Entre as bandas, entre estrutura, propaganda... Isso deve chegar beirando aí R$500 mil. Dava para abastecer os postos durante um bom tempo. Ninguém aqui é contra a festa, não, que eu gosto de dançar. Não, eu sou um homem, eu acho que não tem mais quem gosta de escutar uma música e de você festa. Dança bem e canta bem, viu? Ainda tem aquele vídeo aí na redes cantando. A gente quando... Lá no Arraiá. É, muito boa a brincadeira naquele dia. Mas assim, a diversão é importante. O ser humano precisa de diversão, né? Quem é que não gosta de festa? Claro. Agora, se gastar R$500 mil com a festa de Réveillon, poderia gastar só 100, sobrava R$400 mil para comprar de medicamentos e abastecer os postos de saúde. A população ia dançar satisfeita porque sabia que tinha medicamento no outro dia nos postos de saúde. Manuel, o Bajara ele fez um formato muito legal, assim. O Bajara ele tem um padrão de, apesar de ser uma cidade com 30 mil habitantes, eles inauguraram um hospital muito
É referência, né? A saúde do Ubajara. É uma referência. Hoje, assim, eu ando sempre acompanhando a saúde nos outros municípios para ver o que tem, como é que eles conseguem fazer lá, que a gente não consegue fazer aqui, né? O hospital lá é um hospital amplo, muito bem arejado, e isso é importante. A localização do hospital é de grande e fundamental importância para que isso possa favorecer a questão da pintura, manter uma pintura limpa, né? Diferente do nosso aqui, que é coberto de mofo o ano todo. As cadeiras e as macas comidas pelo ferrugem, né? E isso ali dentro, quem já chega doente, que precisa de ter um ambiente saudável para que possa, dentro daquele ambiente, ele se sentir que está sendo bem cuidado. Ali já é, do ponto de vista da psique, da própria entendimento das pessoas, aquilo dá uma tristeza grande. Ali é para derrubar o sistema imunológico de qualquer cidadão, né? Você já entra na estrutura perdendo, né? Porque você vai para lá e todo mundo, a ideia que você tem de um hospital, Manuel, é uma unidade limpa, clara, né? Onde você vai para ali para ser tratado. E não contrair doenças. Você não vai para lá para correr risco de contrair doenças. E eu não posso entender como é que se concebe uma unidade onde para quase todas as dependências que a gente vai, muito mofo. Até porque ali foi feito em cima de praticamente uma nascente. Agora, a nascente do Itacaranha, né? E ali o alicerce, ele bebe da água do Itacaranha. Quando chega o inverno, você imagina a quantidade de água que passa ali por debaixo daquelas estruturas. Então, assim, tem que ser já começado, Manuel, só para finalizar, eu acho que assim, já tem que ser pensado, qualquer pessoa que pense na saúde do estado de Viçosa do Ceará tem que repensar já em uma outra opção, para que a gente possa ter um hospital realmente que possa ser condizente com a necessidade, um ambiente arejado, um ambiente grande, um ambiente onde as pessoas possam se sentir bem tratadas, né? O hospital foi construído na gestão do ex-prefeito Haroldo? Foi. Haroldo Vasconcelos. De lá para cá, houve alguma ampliação ou apenas uma mão de cal que passam anualmente? Agora pintado de verde, né? Manuel, assim... Esperança, né? A esperança está mais nas paredes do que no coração e na mente das pessoas, né? Porque assim, já se passaram praticamente 8 anos e o que a gente viu, as promessas, elas não foram cumpridas, né? A gente vê, por exemplo, uma dificuldade muito... A saúde de Viçosa já foi melhor, né? A saúde de Viçosa foi melhor. Que a gente tem visto, né? Aliás, Jornal Nacional destacando. Já estivemos em outro patamar, né? Nós não estamos mais naquele patamar. Nós, a cada dia que passa, nós estamos perdendo espaço em relação à saúde de Granja, Frecheirinha, Ubajara, Tianguá, São Benedito. São Benedito lá São Benedito tem 47 mil habitantes. Já tem uma UPA. Já tem uma UPA há 10, 11 anos. Nós estamos muito aquém, né? Se a gente for comparar em termos comparativos com um equipamento só, Manuel, nós temos hoje praticamente 11 anos de atraso em relação a São Benedito, uma cidade com 47 mil habitantes, Viçosa com 60 mil habitantes. O Ubajara tem o UBS funcionando até 11 da noite, com o médico atendendo? Tem. Eu vou falar já de Ubajara, mas só para finalizar a questão de São Benedito, Manuel, a São Benedito hoje ela tem a UPA funcionando. A UPA, para quem não sabe, a UPA é uma unidade de pronto atendimento, né? É uma unidade de pronto atendimento. E aí o que acontece? Essa unidade de pronto atendimento, ela responde por quase 80%, resolve quase 80% da demanda do município na área de atenção em urgência e emergência. Mas eles têm também um outro hospital funcionando com cirurgias. E aí eu achando que a UPA já era uma coisa muito além, né, do que Viçosa poderia tem hoje. Aí fui dar uma pesquisada lá, eles instalaram agora dentro do hospital lá, o municipal, eles instalaram uma tomografia agora, está funcionando tomografia também em São Benedito. Mas quando você volta um pouquinho para Ubajara, o hospital de Ubajara é uma coisa muito nova, muito programada, com um projeto muito bem definido, com rotas de entrada, de saída, de circulação de pacientes e de acompanhantes, né? Então, assim, lá em Ubajara, nós temos durante o dia 2 médicos no plantão, mais o diarista.
e à noite são 2 médicos. Uma cidade com 30 mil habitantes. Estão construindo um hospital na zona rural. Aí você diz, Manuel, doutor, mas 2 já é um número muito expressivo se comparar com Viçosa, uma cidade com 30 mil, oferecer 2 médicos numa emergência, no pronto atendimento, e você vai dar uma olhada e ver Viçosa. Será que Viçosa tem 2 médicos no pronto atendimento durante o dia e durante a noite? Essas não são as informações que eu tenho dos colegas, que diz que estão aqui dentro vindo para cá sobrecarregados, e muitos deles aqui dentro largam o plantão muito rápido porque não conseguem por conta da demanda. São 60 mil pessoas, quase o dobro da população de Ubajara. Agora o Ministério da Saúde... E o mais, Manel, só para terminar a pergunta que você já me fez, esses 2 médicos eles estão no hospital. E um dia me chamaram para dar um plantão numa localidade chamada Araticum. Araticum é uma vila praticamente do tamanho de Oiticica, Juá, Padre Vieira ou Manhoso. E aí o que acontece? Lá eles têm um médico trabalhando. Depois que termina, durante a manhã e a tarde, o programa de saúde, o médico está lá no programa de saúde da família, e lá no Araticum, o médico trabalha de 5 da tarde até 11 da noite, atendendo aquelas urgências, para evitar que a população de lá tenha que subir a serra para poder ter atendimento em Ubajara. E além do mais, já há a possibilidade lá dele lançarem o hospital regional do Araticum para que as pessoas possam ter atendimento, as pessoas do sertão e as pessoas em uma cidade com 30 mil habitantes. Recebe menos recursos do que Viçosa. Recebe a metade do que recebe Viçosa. Agora, tem os recursos que são fixos e os recursos que vêm via emenda, as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, que é quem dá um oxigênio extra para as cidades. Agora, se o gestor não vai atrás, a cidade ela não pode sair do canto. E não se pode reclamar, ninguém pode ficar em casa com a boca aberta esperando a morte chegar. E o que acontece em Viçosa é que muitas das coisas que estão acontecendo, Manuel, não só na saúde, que eu posso lhe dizer, fecharam aquele hospital lá, que é o Hospital Dr. Felizardo de Pinho Pessoa, lá em cima, pertinho da praça, mas fecharam também o centro fitoterápico. O centro fitoterápico, Manel, que era uma área de produção de medicamentos orgânicos e à base de plantas, que era referência no estado todo e no Brasil todo. Hoje, Farmácia Viva, né? Farmácia Universidade Viva, Federal do Ceará. que muitas vezes a Universidade Federal vinha para cá para poder trazer os seus alunos para mostrar uma experiência exitosa, uma experiência que eu tiro o meu chapéu. A gente tem que ter muita responsabilidade quando fala na questão de saúde, Manuel, para não ficar também com mágoas ou achando que gestões anteriores não conseguiram trazer. Trouxeram sim. A questão do centro fitoterápico era referência, a questão dos agentes de saúde era referência, a questão dos professores, quando estimulados pelo Fundeb, traziam para dentro das escolas formação na área de capacitação para noções básicas de higiene, de saúde. Isso também era um reforço que a educação dava para a saúde. Aliás, até porque, Manel, vem mais dinheiro para a educação do que para a saúde. Né? Hoje no Brasil existe essa tendência, que eu acho que era para ser iguais, mas assim, vem muito dinheiro mais para a educação do que para a saúde. Então você tem que estimular programas onde você, pela educação, você consiga fazer a prevenção. Isso também é saúde, Manel. E isso a gente não pode ficar calado. Eu me sinto numa situação de ficar entre a cruz e a espada, porque as pessoas batem no ombro da gente pedindo socorro. A Viçosa está pedindo socorro. Viçosa simplesmente ela vem perdendo muitas coisas. Não foi só o centro fitoterápico que fechou, Manuel, mas a gente tem assim já algumas informações que 28 escolas fecharam, estão querendo fechar mais 3, fecharam o hotel municipal, fecharam a fábrica de asfalto, o restaurante da Lagoa. Fecharam o restaurante da Lagoa, aquele prédio da Codep está abandonado e olha, pasmem, uma cidade... Uma escola ali no bairro Santa Bárbara, que não, inacabada. Sim, né? E pasmem, Manuel, Viçosa do Ceará, a rainha da Ibiapaba, a cidade, o primeiro núcleo de povoamento do estado do Ceará, aqui nasceu o Ceará, e a gente tem que escutar que a gente vem perdendo isso a cada dia que passa. E o que mais o que nos deixa, Manuel, preocupados, a questão da gestão da saúde, ela tem um foco
ela tem uma causa muito clara. Nós não temos, Manuel, a própria administração pública, ela não tem uma prefeitura, uma sede da prefeitura. Nós vivemos aqui praticamente de favor em um prédio alugado, como a Câmara Municipal também não tem seu prédio. Nós temos que começar a reconstruir a cidade, primeiro pela organização da administração pública, da gestão, de onde começa todas as decisões. A gente precisa dar uma cara para a cidade. A gente precisa, de novo, resgatar a dignidade do povo da cidade de Viçosa do Ceará. As pessoas estão amedrontadas porque não estão tendo o cuidado devido. Essas pessoas merecem respeito. As pessoas querem que ser tratadas pelo menos parecido com o que está sendo feito nas outras cidades, né? É isso que a gente está precisando, mano. Bom, com relação a essa questão de hospitais, um determinado município, para conseguir o registro de uma unidade hospitalar, o Ministério da Saúde, ela tem alguns requisitos, por exemplo, a quantidade de médico plantonista, médico interno, tem um número X? Porque há pouco a gente falava que o número de profissionais no Hospital Municipal de Viçosa não atende à demanda da população. Manuel, assim, me falha a memória, não está me vindo na cabeça agora, qual seria o número de ideal de número de médicos por habitantes. Mas, assim, às vezes se compara uma questão dos médicos do atendimento nas unidades básicas e se divide isso e dá um valor falso. Porque não adianta, porque o médico da atenção básica, ele não atende no pronto atendimento, na emergência. Porque o da atenção básica, ele atende muitas vezes o paciente num caso que muitas vezes pode esperar um pouco mais. O que é mais o agravante maior é porque se a gente compara o Ubajara hoje, que tem hoje o médico atendendo durante o dia como médico do PSF, de 5 às 11 da noite, ele está lá para atender as urgências, ele está dando uma diminuição no fluxo lá em cima, melhorando a qualidade do atendimento. Mas, Manuel, no sábado dia, de 7 da manhã às 7 da noite, tem médico de plantão. Você sabe o que é você ter um médico de plantão numa localidade como o Araticum, que é do tamanho da Oiticica, do Padre Vieira, do Juá, e a população poder fazer um atendimento, uma suspeita de um Covid, de um sangramento nasal, de um trauma numa mão, de uma pancada numa mão, de uma ferpa que entrou no olho, que se tem que ser encaminhada para a cidade, ou se tem algum risco, alguma coisa. Tivemos um caso aqui, eu acho que está até nas redes sociais, o caso do cidadão que teve um acidente com um pedaço de pau que entrou na mão, e ele veio para o hospital municipal, depois retornou e ele mesmo tirou em casa. Manuel, assim, recentemente. A gente escuta relato de tudo que é jeito aqui em Viçosa, né? Assim, a gente sabe que não é só culpa dos profissionais que estão lá, e eu quero deixar bem claro aqui, Manuel, que assim, ninguém consegue prestar um serviço de qualidade se ele não estiver dentro da sua capacidade física e mental. Porque sim, se um profissional estiver sobrecarregado, o risco dele passar do ponto ou deixar de fazer o que precisa ser feito, porque o cansaço vem. Um colega médico, enfermeiro ou um técnico de enfermagem que está sobrecarregado 2, 3 horas da manhã, tem hora que ele não sabe mais nem o caminho de casa quando termina o plantão. O que é cansativo. É muito estresse para a gente poder. Então, assim, a gente não pode de forma alguma colocar a culpa nos colegas e nos profissionais que estão dentro das unidades que não têm a estrutura de pessoal adequada. Essas pessoas... Existe carência de médico para o interior do estado? De forma alguma. Porque eu ouvi um relato de que certa vez um médico terminou um plantão em Teresina, meia-noite, pegou o carro, chegou de manhãzinha aqui em Viçosa para dar um plantão. Ele não tinha a menor condição, ele vinha dirigindo e já saiu de um plantão, se realmente isso é verdade, né? Eu estou contando um fato que se conta, a gente escuta muito isso nas esquinas da cidade, nas padarias. Depois que as escolas, foi ampliado a questão do número de faculdades de medicina, hoje as prefeituras não têm por que se queixar mais da falta de profissional. Não tem carinho, não existe carência. O que falta muitas vezes é falta de humanidade dos gestores que não conseguem entender que a nossa cidade está doente, que a nossa cidade está precisando de um tratamento adequado, que a nossa cidade está precisando de um ombro amigo que possa realmente entender. Porque, Manuel, você sabe o que é mais importante para o ser humano, para ele poder sair de casa e buscar o sustento da sua família? É ele ter a certeza que ele vai ter uma atenção na área da sua saúde com decência para ele e para a sua família.
Porque quem tem família, quando você diz a alguém, rapaz, tudo de bom, você está bem, né? Pois é, doutor. A gente tendo saúde já é 90% da solução dos nossos problemas. Porque o resto a gente vai buscar. Agora você imagina um coitado de um agricultor que vai para a roça, passar o dia todinho para ganhar muitas vezes uma diária de 50, 60 reais, no meio do sol, numa baixa, num calor infernal, que o sol agora é um sol para cada um, e ele olhar para casa e voltar para casa e não conseguir ter o atendimento decente necessário. Quanto a essa questão desse caso, desse trauma em uma pessoa, a pessoa referiu que foi 3 vezes, 4 vezes no hospital para poder tirar um fragmento em uma das região do corpo dele. Disseram que tinha alguma coisa, depois disseram que não tinha nada, e depois de 5, 7, 10 dias ele mesmo supurou, abriu, e ele viu um pedaço de madeira, e ele puxou um pedaço de madeira não muito pequeno, e ele acabou tendo que dar esse tanto de viagem, vindo de uma região lá distante para vir buscar auxílio. Mas os médicos que estavam lá fizeram errado? Será que eles tiveram tempo bastante para dar atenção para esse paciente? Será que a fila lá fora não estava precisando de um médico a mais no atendimento dessas pessoas? Eu não estou aqui para atirar nos colegas médicos, nem nos enfermeiros e nem nos técnicos de enfermagem, não. Eu estou do lado deles também. Estou aqui falando que Viçosa precisa urgentemente ampliar. Até porque, Manuel, se eu já fosse o gestor dessa cidade, eu já teria ido brigar. Mas brigar mesmo para a implantação de uma UPA, que para quem não sabe, UPA é a unidade de pronto atendimento, que é um outro tipo de hospital também que dá suporte na saúde de um município. E Viçosa, Granja tem uma UPA, São Benedito tem uma UPA, Tianguá tem uma UPA, e Viçosa só lamentação. Viçosa está correndo o risco de ser a cidade do já teve, né? Já teve saúde, já teve limpeza, por quê? E agora já teve respeito. E agora, eu vou lhe dizer uma coisa, Manel, só para finalizar o meu pensamento. Inclusive, até esses dias já postei, porque vem me irritando muito, Manel, que as pessoas falem que estão cuidando bem da cidade e elas esqueçam que a coleta do lixo é a primeira linha de atenção à saúde de um município. Se eu não tenho coleta adequada, eu não posso ter a vergonha, a falta de vergonha na cara de dizer que estou cuidando da saúde de minha cidade. O próximo prefeito que assumir, e a gente espera que não seja do grupo que aí está hoje, Manel, ele vai ter um trabalho fenomenal para fazer uma limpeza dos distritos, das localidades da cidade do Ceará. Porque Viçosa já foi considerada uma das cidades mais limpas. Perdeu esse título? Perdeu esse título. Hoje, se você sair daqui para o Tianguá, você vai ver o tanto de material que está sendo jogado. E para o meu espanto, estão queimando as margens da rodovia. Um vídeo ali na Vila do Inhari, não postei foi? Lá e eu acho que vamos postar outros, porque é gritante o que estão fazendo. Aqui no Santa Bárbara, em Viçosa também, ali no loteamento, ali naquele bairro Santa Bárbara, ali quem vai em direção ao bairro São José também, os moradores enviaram, inclusive para a nossa rádio TV Serra Grande, imagens do lixo tomando de conta de ruas lá do bairro Santa Bárbara. Sim, eu acho que isso é uma referência bem clara, né? É você atestar, né? Você comprovar que não há interesse que as pessoas de nossa cidade tenham saúde. Você sabe por quê, Manel? Naquela gravação que nós fizemos esses dias, lá a gente encontrava fraldas usadas, absorventes, resto de animais, resto de comida. Aquilo tudo, Manel, é uma fonte de mosca, de bactéria, de vírus, de rato. Aquilo tudo com as primeiras... Ela vai via mosca, via rato para dentro da sua casa. E baratas. E outra, quando vierem as primeiras chuvas que já chegaram, isso tudo vai para dentro das nossas nascentes, para os nossos riachos e depois vai para os nossos rios. E a população todinha daqui de cima e a do sertão todinha vai ter que beber a água com toda aquela porcaria que a gente acabou tendo que presenciar naquele momento. E aí momento. A tampinha de refrigerante foi jogada lá, o copo...
A dengue, com certeza, já vai para dentro da casa das pessoas. É outro risco. E o lixo hospitalar? Qual é o destino que o município está dando ao lixo hospitalar? Porque se esse lixo doméstico já tem uma contaminação muito grande, imagine o lixo hospitalar. Para onde é que está indo? Manuel, eu vou lhe falar da questão do lixo. O lixo hospitalar e dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde e do hospital. Onde é que estão colocando esse lixo hospitalar? Manuel, se o lixo doméstico, que é o mais barato, a coleta e a destinação é mais barato, isso aí, você imagina o lixo hospitalar, que ele tem um custo mais alto. Tinha uma usina de reciclagem aqui, próximo ali, a entrada das queimadas ali, não tinha? Sim, sim. Parece que não existe mais, né? Sim. Não foi coisa. Perdemos também esse equipamento. É a terra do já teve, né? Viçosa está se tornando a terra do já teve. O senhor esqueceu de falar do matadouro público, né? Que sim. Também outro equipamento que o município perdeu. Eu né? acho que assim, nós perdemos o matadouro público, nós perdemos essa usina de asfalto, nós perdemos o centro fitoterápico, a usina de reciclagem nós perdemos a usina de reciclagem do lixo, a gente perdeu, assim, Viçosa vem perdendo a cada dia que passa, né? Enquanto alguns conseguem nadar no meio de tanta imundície, a população está clamando, pedindo pelo amor de Deus para que apareça algo diferente, para que as pessoas possam voltar a sonhar. Municípios por aí inaugurando escola e aqui o Viçosa fechando escola. Fechando escola e se vangloriando disso, né? Então, Manuel, assim, existe uma coisa, Manuel, que nos preocupa muito, é quando a gente vê a falta de sensibilidade das pessoas, né? Eu acho que os educadores, os professores, eles são fundamentais como os agentes de saúde, os agentes de endemias que a gente tinha esquecido também, Manuel. Os agentes de endemias, eles são também os guerreiros também que estão na linha de enfrentamento, eles são os primeiros a chegar, são os primeiros a dar diagnóstico. Diz que só quem dá diagnóstico é médico, Não. Diagnóstico dá quem consegue ver o que está causando um sofrimento de uma pessoa e especular o que é que seria aquilo, né? Diagnóstico é você entender uma hipótese diagnóstica. Eles levantam a hipótese diagnóstica, o que é que pode ser, e com aquilo na mão, a responsabilidade que bate no juízo de cada um deles, eles vão até a secretaria e apontam para a secretaria o que é que está acontecendo de errado naquela área. Leishmaniose, que é uma das coisas que os agentes de endemias trabalham com muita precisão nessa questão, e o desmatamento impacta diretamente na questão da saúde, Manuel. Quando você mobiliza, mata demais, muitas vezes porque vai ter que botar uma horta naquele lugar, porque tem que expandir a área, porque aquela área já perdeu um pouco da força da terra, tem que derrubar mais. Quando você mobiliza muita mata, o que acontece? O mosquito que está alojado lá nas copas das árvores, eles começam a ir para dentro das casas da gente. Aí começa a picar os cachorros, começa a picar as pessoas começam a adoecer. Mas não é só isso não, Manuel. Não sei se você lembra que uma senhora aqui, há um tempo atrás, morreu de uma picada de aranha. Ela morreu, depois teve uma complicação e acabou tendo uma complicação grave, acabou vindo a óbito, né? E foi uma coisa muito triste para toda a cidade, para todas as pessoas que tinham conhecimento. E aí o que acontece? Aquilo também é um impacto diretamente da questão do descontrole ambiental, que impacta diretamente na vida das pessoas, né? Então, assim, a saúde, ela tem vários aspectos que a gente tem que estar se preocupando, né? Agora, com relação a essa questão do fechamento das escolas, porque escola termina tendo algo a ver também com saúde, né? Educação. O que é melhor? Fechar uma escola, digamos, no General Tibúrcio e botar 5, 6 ônibus para trazer 200, 300 alunos para estudar na Viçosa? Ou é melhor manter a escola lá e levar 6 professores aqui de Viçosa para lecionar lá? Manuel, ou é aquela velha história, tu vota em mim que tu compra um ônibus, eu vou alugar teu ônibus e tu vai trazer os alunos de lá para cá, daqui para lá. Manuel, a velha politicagem. Eu não duvido, porque assim, Viçosa ela vem persistindo em práticas políticas que são extremamente que depreciam muito a qualidade da atenção às pessoas, sabe? Então, muitas vezes se troca o conforto de uma família, ter seus filhos debaixo dos olhos numa escola próxima, e muitas vezes se privilegia alguém que possa ter
o acesso a um dinheiro, a um empréstimo para poder financiar um ônibus, para poder ter sua rota de ônibus ali dentro. Mas o que me preocupa mais é você ver, por exemplo, alguns casos, como nós tivemos aí uma denúncia que foi na televisão e todo mundo viu, um caso de uma jovem, né, menor de idade, que chegou ao conhecimento de toda a imprensa, não sou eu que estou falando, foi a imprensa televisiva e as outras redes sociais que passaram em todo canto. Uma denúncia gravíssima. E nunca vieram a público dizer o que aconteceu. Porque, pelo que se sabe, foi dentro de um ônibus escolar, pelo que se tem noção, de um ônibus que provavelmente estaria alugado e prestando serviço para a Secretaria Municipal, né, de Educação. E a gente não escutou nenhum pronunciamento em relação a isso. Está faltando de gestão, doutor, na sua avaliação? Eu acho que está faltando compromisso. Eu acho que está faltando, sabe o que, Manel? Humanidade. Eu acho que está faltando, sabe o que? Humildade, para entender que o povo daqui precisa ter de volta a sua dignidade. Tirar esse povo que está de joelho hoje e colocar esse povo de pé de novo. Com melhor condição de saúde, com melhor educação, na educação, com geração de emprego e renda, que as pessoas possam voltar a sorrir e dizer o seguinte: eu tenho orgulho de ser filho de Viçosa do Ceará, a rainha da Ibiapaba. Eu não posso virar aqui puxadinho de Tianguá, puxadinho de Grande, nem puxadinho do Cocal. Aqui Viçosa não é terreiro, não é quintal dessas cidades, que eu tenho muito respeito por todas elas. Mas eu não posso achar que é decente Viçosa, que é a mãe de todas, ficar numa situação como essa. Eu acho que está na hora da gente tentar unir todas as pessoas que realmente amam, mostrar seu amor por Viçosa e fazer de uma forma extremamente desapegada, humilde e que possa escutar verdadeiramente o povo nas ruas, Manel, e possa entender o grito desesperado de quem não tem remédio, de quem não tem possibilidade de ter um emprego decente para sua família, que não tem a possibilidade de garantir o sustento da sua família de maneira digna e que tenha que muitas vezes ficar de joelho em subempregos ou ficar mendigando benefício via assistência social. Eu acho que a gente tem que trazer de volta a dignidade do povo de Viçosa, Manuel. Agora, essa centralização do poder na mão de uma só pessoa, isso não atrapalha o andamento, o desenvolvimento do município? Porque a gente tem relatos de que outro dia quebrou uma torneira de plástico, que eu acho que custa R$3, lá no ginásio municipal, e passou lá 2 semanas derramando água, porque só quem autorizava comprar era o secretário de finanças do município. Só ele quem poderia autorizar a compra dessa torneira que custa R$3. Passaram-se 2 semanas derramando água lá no vestiário do ginásio, porque somente essa pessoa é quem pode autorizar a compra de uma torneira que custa R$3. Isso não atrapalha essa centralização do recurso público na mão de uma pessoa só? Manuel, você me fala de uma coisa, mas eu escuto também outras. Eu escutei de gente da própria gestão dizendo que lá não tem um que manda. Eu acho que lá, pelo que eu escutei, tinha mais de 10 pessoas tentando ter o comando da prefeitura. E uma das coisas que eu falei, Manuel, algum tempo atrás, eu fui mal interpretado, né? E nós tivemos a perda de uma liderança que foi o finado ex-prefeito, né? Que teve a sua morte de uma maneira súbita, também tragado pela questão do Covid. E quando eu disse naquele momento que Viçosa do Ceará ia sentir falta dele, Viçosa do Ceará também está sentindo falta dele. Eu tenho certeza que a responsabilidade que ele tinha com a cidade de Viçosa é muito maior do que com os que ficaram. Porque agora o que a gente sabe é que está existindo uma briga grande pelo poder lá dentro, e Viçosa, a cada dia que passa, vem perdendo espaço, vem perdendo o seu protagonismo junto às outras cidades da região, e está virando uma cidade de pequeno porte, uma cidade pequena, né? E eu não me conformo com isso. Eu acho que as pessoas que amam realmente Viçosa, elas não podem estar conformadas com isso. Bom, a perda de equipamentos, o senhor citou aí vários, mais de 20 escolas, o hotel municipal, o restaurante da Lagoa e o matadouro público.
O matadouro público, Manuel, ele é também... Qual a importância desse equipamento para a saúde da população? Porque ele é praticamente o braço da vigilância sanitária. É ele que vai dizer a qualidade da carne que chega na nossa mesa. Ele que vai fiscalizar se os animais que estão sendo abatidos têm doença ou não. Se vão ver se as condições de armazenamento daqueles abatedouros, das pessoas, têm condição de manter aquela estrutura. Então, assim, o matadouro público, ele é o braço da vigilância sanitária nesse fornecimento de proteína, que é a carne, para os munícipes, né, para as pessoas do município. O médico veterinário vai dizer se o animal está médico veterinário com condição para o abate, vai dizer condição para o abate, né? Então, assim, a gente tem isso também compromete muito a questão da qualidade da saúde das pessoas, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas aqui que trabalham e tendem a fazer o melhor possível, mas não custava nada ter também um médico veterinário para dar suporte para essas pessoas. Já que não tem o equipamento matadouro público. Já que não tem equipamento, pelo menos a gente tivesse o suporte para que pudesse avalizar todas essas pessoas nesse sentido, né? Porque o matadouro público, ele também ele tem normas, até a forma como o animal é abatido. Sim. É diferente do que Sim. pode estar acontecendo agora, Sim. né? Não pode se usar mais o machado, Sim, né? Tem que ter uma... Até a questão da proteção da forma brutal, como os animais eram mortos antes, com a machadada ou com... Então, hoje existem outros métodos mais apropriados. Então, assim, a gente sabe que isso implica diretamente na qualidade de vida das pessoas também, mano. Bom, a gente tem acompanhado muito, pessoas dizem, rapaz, eu vou ter que arranjar o dinheiro para pagar uma consulta com um médico especialista, um pediatra, um urologista. O município de Viçosa está carente de médicos especialistas na sua avaliação? Manuel, assim, quando você fala em médico especialista, isso não deixa de fugir um pouco da missão primeira do município, que é cuidar da atenção básica da saúde. Mas, assim, muitas vezes as pessoas elas precisam desse atendimento, mas que não custa nada você desenvolver programas, mutirões, e você vai buscar esse dinheiro se a receita já é tão comprometida, né, já vem calculada por cada habitante e tudo. As emendas parlamentares... Conseguiu agora 4 milhões, fez o prefeito... Quase 4 milhões agora. O prefeito Alex assumiu há pouco tempo, já conseguiu... Quase 4 milhões. Quase 4 milhões para a saúde? Para a saúde. Então, o que acontece... Aí fica a pergunta, cadê os parlamentares que foram votados aqui, né? Então, assim, a gente pergunta, mas não é só os parlamentares, não. A gestão também tem que buscar, né? Eu já repeti esse ditado e vou dizer de novo. Você sabe por que é que não vem? É porque muitas vezes as pessoas ficam em casa com a boca aberta esperando a morte chegar. O gestor, ele tem que sair. O gestor, ele tem que ter autonomia para dizer, eu vou a Fortaleza e vou resolver. Porque quem quer, vai. Quem não quer, manda. Pede para ir outro representando no seu lugar. Então nós temos que cobrar diretamente do nosso prefeito aqui dentro um posicionamento firme em relação à defesa da saúde de nossa cidade. Não só da saúde de nossa cidade, né? Mas que ele possa mostrar, ainda dá tempo ainda, ele mostrar que está interessado realmente em fazer uma gestão. Porque senão a gente vai ter a possibilidade de ter alguém aí um dia colocado como talvez a pior gestão que a gente teve nos últimos anos em Viçosa do Ceará, né? Ele tem que aproveitar e deixar a marca dele, ele tem um tempinho ainda que eu acho que dá para ele se mexer ainda, conseguir alguma coisa diferente. Eu acho que está na hora dele se mostrar, né, diferente. Ele tem um pouco de autonomia, buscar um pouco de autonomia. Ele podia sair daqui para Brasília, ele podia sair daqui para as secretarias, ele podia ir atrás dos deputados que eles votaram, tiveram votações expressivas. Eles pudessem apresentar para a gente as emendas parlamentares, né, que são complementares, e elas vêm para cá muitas vezes para poder bancar esses mutirões, né? As pessoas precisam tanto, precisam do neuropediatra, precisam as crianças com autismo, as crianças com transtorno de atenção, né? Elas precisam, as mães estão pedindo pelo amor de Deus. Não adianta eu criar um núcleo de assistência às pessoas com deficiência, ou com autismo, ou com déficit de atenção, Manuel, se eu não consigo trazer um terapeuta, um psicólogo, se eu não consigo trazer um neuropediatra, se eu não consigo ter a medicação.
Porque esses pacientes, sem medicação e sem a visita do neuropediatra, eles não conseguem o laudo, que muitas vezes é 600, 700 reais, para que eles consigam esse laudo. E essas mães, muitas vezes, quando buscam um benefício, elas conseguem um benefício para as crianças, que já ajuda e já tira a carga de responsabilidade da prefeitura, porque essas mães já têm como passar no seu dia a dia, inclusive diminuindo a pressão sobre a prefeitura. Mas assim, você tem que ter humanizar um pouco mais o atendimento. Eu não posso só falar que no município, Manuel, no município que nós temos tanto um parentesco muito grande entre as pessoas, então o risco de potencial dessas pessoas repetirem muito das doenças, e a depressão é uma doença crônica que corre, né, nas estradas e caminhos mais estreitos de Viçosa, nas famílias todas. A gente vê muitos casos depressivos, gente que sofre. Os casos que a gente perda de jovens, né, que perderam a esperança na vida. Muitas vezes porque a gente, do que adianta eu ter uma patrulha motorizada, né, com tanto trator, com tanta coisa, fazendo só estrada. Porque só uma coisa que tem que ser feita em Viçosa há muito tempo foi só estrada, mano. A gente precisa cuidar das pessoas também. Existe a política das coisas e a política das pessoas. A política das coisas é quando você faz obras estruturais, quando você faz uma estrada, quando você põe asfalto, e é muito bom asfalto. Mas você faz a política humanizada, Manuel, quando você começa a montar a sua patrulha humanizada, quando você começa a levar psiquiatra, psicólogo, remédio, possibilidade de atenção em outro município onde você, quando não tiver possibilidade de ser resolvida aqui dentro. Mas nós temos que humanizar o tratamento e a atenção às pessoas. Isso assim é uma coisa que me dói muito, até pela formação como médico, a gente fica muito sensibilizado com isso, mas a gente não pode deixar de bater nas pessoas e tentar abrir a mente das pessoas para que elas possam entender que Viçosa merece muito mais, que Viçosa precisa de muito mais. A estrada é importante, o asfalto, mas daqui a pouco, se não cuidar das pessoas, vai ter o asfalto e não vai ter as pessoas para andar na estrada, sim, né? Bom, para concluir o nosso assunto de hoje, sua saúde em dia. Com relação a cirurgias, tem as cirurgias eletivas, que são programadas, e tem as cirurgias de urgência. O nosso município está fazendo esse dever de casa, na sua avaliação? Manuel, eu tenho escutado que sim. Algumas cirurgias estão sendo realizadas aqui em Viçosa. Mas aquele negócio que eu te falo sempre, as condições do hospital, elas não têm uma estrutura que realmente seja condizente com a realização de um processo cirúrgico, né? Eu acho que primeiro a gente tem que reestruturar o hospital em uma área que realmente possa ter... Tem UTI, o hospital municipal aqui? Tem UTI? Não, pelo que eu saiba, não tem. Eu acho que uma sala vermelha, que era o que poderia... Qual é o papel de uma UTI e de uma sala vermelha? Mano, é o seguinte, assim... Há uma complicação na hora da cirurgia? Mano, nós temos assim, ó, a UPA, quando ela tem a sala vermelha, ela já tem praticamente 2 ou 3 leitos, dependendo do porte da UPA, que tem oxigênio, que tem respirador, que tem toda a aparelhagem para poder socorrer e muitas vezes levar um paciente para as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que muitas vezes leva até intubação, que é passar aquele tubo para que o paciente fique respirando por aparelho. Isso chama sala vermelha, que de uma certa maneira é como se fosse uma pré-UTI, é como se fosse uma UTI que dá um suporte até ir para um hospital, um local que realmente tenha médico especializado naquela. Enquanto isso, os médicos que ficam na porta, eles ficam tratando das pessoas dentro dessas salas. Mas assim, o nosso grande problema é porque passamos pelo Covid, com aquele monte de dinheiro que chegou, e não foi montada uma sala vermelha com um leito, ou 2 leitos, uma sala vermelha, né? Isso aí tem que ser colocado para poder ter atenção. E por que é que até hoje um projeto para se apresentar e apresentar para a população, que é a UPA, que é um outro tipo de hospital, que é uma outra unidade de saúde, que responde por 80% da resolução dos problemas de um município na área de urgência e emergência. E por que é que nunca apresentaram? Por que é que Granja já tem 6, 7 anos que tem uma UPA? Por que é que São Benedito já tem 11 anos que tem uma UPA? Tianguá. Por que é que Tianguá já tem 6, 7 anos que tem uma UPA? E onde é que está o secretário de saúde de Viçosa, que não acordou para a necessidade do povo? E por que é que não apresentou um projeto ainda para os seus
por seus representantes lá no Congresso Federal e no Congresso e na Assembleia, e por que não foram atrás de buscar uma UPA para a nossa cidade? Será que eles estão no caminho certo? Será que Viçosa está precisando disso? Ou é uma coisa que se pode deixar para lá? Que a gente não tem que ter a coragem de vir para cá como eu venho, bater na ferida? Porque aqui eu estou representando, Manuel, eu disse que não ia mais me meter em política, eu disse que não ia mais, mas quando a gente se torna um homem público, Manuel, é igual perfume. Na hora que abre a tampinha que o perfume sai, ninguém consegue voltar mais para dentro do vidro. Hoje eu não consigo ficar em casa, não consigo botar minha cabeça no travesseiro, eu não consigo achar que o que a gente tem em Viçosa é o que o povo de Viçosa merece. Esse é o meu pensamento, essa é a minha forma de ver a vida e ver a situação da cidade hoje. Agradecer ao senhor pela participação, por ter aceitado aqui o nosso convite, e em outra oportunidade vamos estar novamente aqui batendo um papo com o doutor Auricelio aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Manuel, a possibilidade, e para finalizar eu queria dizer que eu serei sempre um guerreiro na busca da defesa dos esquecidos, dos excluídos, que são aqueles que mais precisam de uma gestão decente na área de saúde, na área de educação, na área da geração de emprego. E uma coisa, Viçosa precisa ter de volta o resgate da cidadania, da autoestima do nosso povo. Muito obrigado e até a próxima, Manuel. Ok, um abraço a todas e a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.